quadro inédito na playlist do canal. Aula de tarô, aula sobre os arcanos do tarô. Também, vez ou outra, eu posso inserir Lenormand, né? Então, vamos lá. E eu vou falar aqui deste homem, desta carta dos arcanos menores, que é o Rei de Espadas, que é uma energia completamente yang, de ar com ar. Então, essa carta aqui, entre todos os personagens da corte, é a carta que representa o ponto mais alto da intelectualidade e da racionalidade, porque é uma carta yang, de energia do ar, por ser um rei, e também do elemento ar, que é espadas. Então, é muita racionalidade, o uso extremo dos recursos mentais, né? Então, vamos entender essa carta em diversos contextos, porque os personagens no tarô, eles possuem diversas facetas. Em uma pergunta de tarô, essa carta pode estar representando um marido, ela pode estar representando um pai, um chefe, um inimigo, de repente, ou mesmo um amigo, a pessoa que se consulta. E o Rei de Espadas, ele é uma pessoa, né? Vamos considerar como se fosse um homem, pode ser uma mulher de uma energia extremamente yang, na maioria dos casos uma energia como a do Rei de Espadas, normalmente representa uma figura muito mais yang. O Rei de Espadas, ele é o arquétipo do homem intelectual. Este homem intelectual, ele pode aqui estar representando que profissões? A profissão de médico, a profissão de juiz, de advogado, pode ser um professor, pode ser um cientista, pode ser um militar, pode ser um general, mas ele sempre representa algum tipo de autoridade e é alguém que possui uma respeitabilidade diante das pessoas. Como ele está dentro do arquétipo do imperador, assim como todos os reis estão, né? O rei de paus, o de espadas, o rei de ouros e o rei de copas. O imperador, ele tem essa essência de ser completo e ter todas as energias, e cada energia pode se manifestar em algum aspecto da vida, né? Mas isso eu vou deixar para a carta do imperador. Que é claro, o imperador ele vai ser um rei de copas na intimidade dele, com a família, por exemplo, com uma companheira. E, por exemplo, pode ser que um imperador, ele deixe a energia, assim, a transparecer a autoridade dele no trabalho dele como o rei. Um rei de espadas, que é uma pessoa que toma decisões, que tem uma estratégia muito forte, é um estrategista. Então aí você pode unir todas aquelas qualidades da intelectualidade, porque é alguém que, quando faz um planejamento e decide seguir um roteiro em relação a alguma coisa que deseja realizar na vida, esse Rei de Espadas, ele vai seguir aquilo à risca, ele vai calcular todos os seus riscos, ele vai fazer um planejamento daquilo que ele quer alcançar com exatidão, com minúcia, calculando riscos,
analisando possíveis adversários, o lado sombra dele. Como ele é muito mental, ele é muito ar e yang, o que falta nele é a questão do sentimento espontâneo, do calor dos sentimentos, da demonstração dos afetos. Então, é muito comum se dizer que esse rei aqui, ele não tem calor algum, ele é uma pessoa extremamente fria no quesito relacionamentos, ele não demonstra aquilo que ele sente com facilidade. Então, entre todos os reis, esse aqui é aquele que ele não consegue se sentir confortável em relação aos próprios sentimentos. É por isso que esse rei, por exemplo, ele tem uma tendência a querer uma parceria com uma rainha de copas, que é uma figura completamente oposta, complementar a esse rei. Ele já tem toda essa questão de proteger, de querer proteger os sentimentos dele. Então, se você, por exemplo, você é uma mulher e você fez uma pergunta para o tarô, uma pergunta amorosa, uma pessoa que você tem algum sentimento e gostaria de saber se é recíproco esse sentimento. Então sai um rei de espadas, e aí você se depara com toda essa frieza emocional, ou pelo menos com essa racionalidade em relação a relacionamentos que essa pessoa tem, né? Então é uma pessoa que ele é um pouco cético em relação à questão do romantismo, dos relacionamentos. Normalmente é uma configuração que representa aquela pessoa enxerga casamento ou que enxerga namoro e romance com um pé atrás. Então tem uma atitude cética em relação a relacionamentos, e esses homens, eles podem ter um pouco de medo de casamento. Em alguns casos, esse rei ele pode representar um homem que é solteiro e já está numa idade, já numa meia idade, né? Passou dos 35 e continua solteiro. Então, assim, a questão sentimental para esse homem que passou dos 35 e continua solteiro, ele pode ter toda essa reserva em relação aos sentimentos. Pode ser uma pessoa que está acostumada a ser solteiro, a estar sozinho, a curtir o estilo de vida dele. Ele já não consegue mais se imaginar compartilhando sentimentos, compartilhando do espaço dele, compartilhando de uma parceria com alguém. Então, aí ele vai ter as manias dele. Por quê? Porque o rei de espadas, ele é um intelectual, tá? Então, ele pode ter esse perfil aí do nerd, ou do homem que é muito inteligente, que é muito racional, que é uma pessoa que consegue se desdobrar e é eloquente naquilo que ele fala, nos discursos. Ele normalmente, esse homem, ele tem uma grande cultura. Então, é uma pessoa que as pessoas podem se sentir um tanto quanto algumas pessoas, né? Podem se sentir um pouco intimidadas ao conversar com esse homem, porque é um homem que, se ele entende de política, ele entende profundamente de política. Então, ele já leu diversos autores, ele conhece a história dos países, das revoluções, e aí você fala um ponto de vista político, e esse homem de repente vai lá, ele tem 10 milhões de argumentos para discordar de você, porque ele sabe o que aconteceu em 1700 e bolinha, e que a partir de 1700 e bolinha as coisas chegaram a estar como estão hoje em dia, e realmente é algo que ele tira de letra, esse tipo de assunto. É difícil acompanhar e às vezes até um pouco chato,
Então, assim, existem determinados assuntos que é melhor não... se você não tiver uma segurança naquilo que você está falando, é melhor deixar para lá e não conversar, e não tentar bater de frente com essa pessoa ou não argumentar pontos de vista, porque isso pode fazer com que ele se irrite, com que ele demonstre esse lado incisivo, que ele vai utilizar da ironia, ele pode utilizar da superioridade ou da suposta superioridade intelectual dele para derrubar os argumentos de alguém que não tenha um conhecimento aprofundado em relação a algum assunto que ele queira discutir, ou que você queira discutir, e de repente percebe que ele tem mais argumentos, ou que ele estudou muito aquele determinado assunto. Pode representar um homem que esconde os seus sentimentos, que luta muito para não demonstrar determinados sentimentos, ou mesmo para não ter esses sentimentos. Então, aqui nessa carta, se você quer saber assim, o que determinada pessoa sente por você, por exemplo, sai um rei de espadas. A gente precisa ver o que tem do lado da carta. Eu fiz algumas tiragens e saiu o rei de espadas e também uma rainha de espadas em outras tiragens com uma mesma pergunta. E são de energias muito parecidas, tanto o rei quanto a rainha de espadas, e era sobre uma mesma pessoa, sobre uma mesma questão. No caso, haviam cartas positivas de copas, né? As de copas, 9 de copas, 10 de copas, e sempre a carta de rei de espadas ou de rainha de espadas no centro dessa questão. Então, aqui, como que a gente pode interpretar um posicionamento assim? Uma pessoa que está vivenciando um conflito emocional. Por que um conflito emocional? Porque essa pessoa ela pode estar acostumada durante muito tempo, muitos anos, a não ter afeto, a não vivenciar situações carinhosas na vida dela, a não ter uma vida romântica, por exemplo, não ter parcerias. A pessoa pode ter algumas histórias não muito boas do passado, que fizeram com que essa pessoa se fechasse nessa parte emocional e se tornasse uma pessoa um tanto quanto fria. Por quê? Mas essa frieza escondendo aí uma necessidade amorosa muito profunda, porque está envolto, né? Se estiver envolto nessas cartas de copas, muitas vezes até pode ser cartas de copas negativas, aí mostrando uma grande mágoa, uma grande dificuldade de lidar, dessa pessoa lidar com a questão dos sentimentos, do afeto, né, do amor, do carinho. De repente isso é algo que vem lá de trás, do pai, da mãe, mas também pode ser de relacionamentos. Pode ser que essa pessoa tenha se machucado no passado, vivenciado um divórcio ou uma rejeição muito forte de alguém. Então, assim, normalmente está no meio de cartas de copas é alguém que quer se proteger, quer proteger o seu sentimento, o seu coração. E aí não significa que esse rei de espadas, que ele não tem sentimentos, ou que ele não quer um relacionamento de fato, mas significa que ele precisa lutar com algumas questões interiores que ele não sabe lidar muito bem. E num sentido negativo, tá? Se essa carta ela cai num posicionamento negativo dentro de alguma tiragem, ou mesmo, né, para quem usa invertido, ela pode significar alguém que está na vida da pessoa para causar algum tipo de dano, né? Porque também é considerável que um rei de espadas ele é um inimigo e pode ferir se ele está num posicionamento negativo.
ele pode causar um grande estrago, já que ele vai utilizar da sua força racional de uma forma tão extrema que vai beirar a falta de empatia. Então, não vai ser uma pessoa que tem empatia, podendo ser alguém aí que tem péssimas intenções de tirar alguma coisa da sua vida, do seu caminho, te lesar, usar do intelecto para prejudicar de alguma forma, através da manipulação, da mentira, do roubo, da agressão, né? Principalmente uma agressão, eu vejo aqui na carta do Rei de Espadas que fala de uma agressão mais psicológica, tá? Ao contrário, por exemplo, da energia do Cavaleiro de Espadas, que no negativo chega a ser alguém que é agressivo mesmo fisicamente, de forma bem forte e contundente, tá? Então, são essas considerações aqui em relação ao Rei de Espadas. Gostaria de pedir a todos que compartilhem esse vídeo, porque ele está fazendo parte da playlist das cartas de tarô, das aulas de tarô que eu estou deixando aqui no canal. Para você que estuda tarô e que se interessa pelo assunto, conhece alguém, compartilhe com essa pessoa também e curta o vídeo.